Fala galera, professor Eudécio Neco mais uma vez. Hoje falaremos sobre isquemia, infarto e aterosclerose. Então vamos embora, fiquem comigo. O que é que nós vamos estudar hoje? As definições de cada um deles, tá? Definição de isquemia. Falaremos sobre a classificação do infarto, os dois tipos de classificação e onde é que eles podem ocorrer, quais são os órgãos. Aterosclerose, quais são os fatores de risco que ela pode provocar. Beleza? Vamos embora. Bom, para começar, se a gente for destrinchar a palavra isquemia, isque significa restrição. E o restante da palavra, emia, né, ou aimos, ou hemos, né, que vem do sangue, significa sangue. Ou seja, definição é restrição de sangue. Então, é restrição de sangue de alguma parte do corpo, ou em algum órgão ou tecido. Isso quer dizer o quê? Que essa restrição ela pode ser total ou parcial. Quando a restrição ela é parcial, nós chamaremos essa isquemia de isquemia por hipóxia. Hipóxia quer dizer que ela é causada por uma pouca oxigenação. Ou seja, nós não temos uma perfusão sanguínea, um espalhamento sanguíneo adequado. Então nós temos um déficit aí, tá? Então o oxigênio não vai ser levado, já que uma das principais funções do sangue, das hemácias, é transportar esse oxigênio, além de outros metabólitos também. Mas, então nesse caso, aqui nós teremos a hipóxia. Já na suplementação total, na seção, né, ela vai ser chamada de anóxia. Tranquilo? Então vamos embora. Então nós temos a isquemia causada por dois tipos, principalmente, né? Se a gente pudesse elencar dois tipos, a gente poderia pela diminuição da oferta de sangue, ou obstrução do sangue, ou pelo aumento da necessidade de sangue naquele determinado órgão. Então, vai ser justamente a deficiência do suprimento de sangue em um órgão ou tecido. Essa é a definição. E ela pode ser causada por diminuição dessa oferta ou um aumento da necessidade dessa oferta de sangue. Quando ambos vêm em conjunto, ou seja, com a combinação dessas duas coisas, que seria o aumento da necessidade e a diminuição da oferta, porque essa necessidade não chega até ela, né, até um órgão, até um tecido, então nós temos um desequilíbrio total, chamado de angina. Essa angina é a famosa dor no peito. Então, essa angina estável, ele é um desequilíbrio, é justamente uma necessidade pelo aumento, mas não há uma capacidade de chegar sangue, né, até o local. Então, essa diminuição de oferta. Tranquilo? Beleza? Então, nós temos a isquemia causada por hipóxia e a isquemia causada por anóxia. Ambos vão ter um aporte insuficiente de sangue. Ou seja, não mantém as necessidades metabólicas do corpo, tá? Então, não mantém as necessidades metabólicas. E assim, esse sangue não hiperperfunde por todo o corpo. Ele não se espalha por todo o corpo, tá? Então, nós temos alguns mecanismos de agressões celulares, justamente pela redução desse oxigênio. E a necrose, por exemplo, é um deles. Essa isquemia ela pode ser reversível, como também pode ser irreversível. Quanto mais cedo for descoberto a isquemia, principalmente por hipóxia, melhor vai ser o prognóstico e ela vai ser reversível. Então, melhor vai ser a condição. Então, nós temos dois tipos, basicamente, de isquemia, né? Então, a gente viu que ela pode ser causada por obstrução, fechamento da luz do vaso, né? Justamente pela diminuição dessa oferta, ou pela demanda, né? Pela necessidade, ok? Mas essa isquemia ela pode ser subdividida em sistêmica e local. Quando ela é sistêmica, nós temos uma hipoperfusão sanguínea. Hipo quer dizer pouco, perfusão e espalhamento, né, sistêmico. Então é justamente causado por esse fechamento da luz do vaso. Então nós temos uma obstrução, né, dessa luz do vaso. Ela vai se fechando lentamente, tá? Ou pode ser também um fechamento abrupto, tá? Então, nós temos uma isquemia sistêmica, que pode ocasionar num sistema circulatório como um todo. E uma isquemia local, que é causada também pela obstrução de um vaso, principalmente em vasos sanguíneos e artérias importantes, tá? E são as mais comuns.
né, causada por uma obstrução abrupta, por exemplo, um êmbolo, né, um coágulo, né, que pode causar essa obstrução, ou também placas de gordura, que nós veremos a seguir, tá? O fato é que, clinicamente, o teu paciente vai apresentar algumas características, alguns sinais clínicos clássicos, que é justamente a palidez, né, em algumas regiões do corpo, também chamada, né, de quando o indivíduo está cianótico, ou seja, ele está acinzentado, ele está pálido, né? Então vai apresentar justamente essa palidez por justamente o sangue não estar chegando àquele determinado local, tá? Então, algumas características também que acontecem, a ponta dos dedos ficarem também cianóticos, né? Acinzentados, arroxeados, seriam também uma dessas características, ok? Então, quais são as causas da isquemia? Nós temos uma das principais, na verdade, não das principais, mas umas que podem ocorrer por obstrução física mesmo, né? Uma compressão sanguínea do vaso. Quem faz artes marciais ou já viu uma luta de MMA no octógono, vocês já viram uma finalização. A finalização é quando se comprime a artéria carótida, num golpe, eu acredito, chamado mata-leão, e aí um dos competidores, ele simplesmente apaga. E quando esse competidor apaga, o juiz, eu acho, da luta, ele tem que acabar a luta, ele tem que, né, cessar aquela situação imediatamente. Porque o encéfalo é uma região muito sensível e precisa de oxigênio o tempo todo. Então, naquele momento, ele precisa cessar aquela luta para que aquele sangue volte ao encéfalo daquele sujeito que foi golpeado, né? Ok? Então, nós temos também causado por diminuição da perfusão sanguínea, justamente por obstrução ou compressão desses vasos sanguíneos, dessas artérias, tá? Obstrução da luz do vaso, causados também por placas de ateroma, tá? Então, a correção aí dessa patologia nós temos aterosclerose e não heterosclerose. Peço perdão por isso, tá? Mas é justamente as placas de ateromas que vão sendo formadas, tá? Nós vamos ver mais adiante que isso acontece justamente porque o paciente, o indivíduo, ele opta por uma dieta hipercalórica. Então isso vai se acumulando no sangue, né? Vai se acumulando nos vasos sanguíneos. E assim também pode ser causado, né, pelo aumento da viscosidade sanguínea, também ocasionado pelo aumento de produção de hemácias, né? Então chamado aí de eritrocitose, que é justamente quando nós temos um aumento de produção de células sanguíneas. Então nós temos um aumento de produção de hemácias, deixando assim um sangue mais viscoso e mais difícil de escoar, né? Mais difícil de ser livre nas veias e artérias. E também a demanda de oxigênio, depende muito, né? Essa causa, por exemplo, em exercícios físicos intensos de alto rendimento e alta intensidade, onde há uma demanda energética e há uma demanda de oxigênio, né, na produção da ATP, e muitas vezes nós não temos esse oxigênio e ATP sendo formado, né, devido a um exercício físico intenso, ok? Então, nós temos como causas, né, da deficiência, como a gente já falou, causas, né, como obstrução extrínseca, compressão de um vaso, por exemplo, obstrução venosa, como uma obstrução intrínseca, que poderia ser causado justamente por obstrução das paredes desse vaso, tá? Causando assim pouco sangue que vai passar pela região, tá? Então a gente vai ter justamente formação de placas, obstrução arterial, tá? E obstrução de microcirculação. A mais comum, né, de fato, é a obstrução arterial, né, que pode causar essa isquemia. Então nós temos alguns obstáculos e compressões que são formadas aí, né, para que esse sangue não se espalhe corretamente, não passa, não seja fluido o suficiente para poder ser difundido para todo o corpo, ok? Como resultado, nós temos um mecanismo de defesa do corpo, que é justamente a circulação colateral. Então, a circulação colateral é um sistema fisiológico, um mecanismo fisiológico que o corpo encontra para poder justamente driblar essa situação. De que modo? Já que uma artéria está obstruída ou um vaso está obstruído, uma outra artéria, um outro vaso, ele surge. Então, há um processo
de criação de pequenos vasos sanguíneos que surgem, né, principalmente em regiões bastante vascularizadas, como no coração. Outros órgãos também pode acontecer isso, tá? É uma tentativa justamente de suprir essa falta de irrigação sanguínea para aquele tecido ou para aquele órgão, né? Então, assim, a gente tem um, um, uma situação em que nós temos uma das principais causas dessa isquemia, justamente a aterosclerose, que é uma obstrução crônica, uma oclusão crônica, ou seja, dessas artérias que são obstruídas lentamente, devido ao processo de acúmulos de placa de ateromas. E assim nós temos esse surgimento de mecanismos de defesa como circulação colateral. Bom, quais são as consequências? Depende. Porque a isquemia ela é multifatorial, né? Então, as consequências também vão ser multifatoriais. Por exemplo, nós temos, dependendo do órgão, né, nós temos um encéfalo como um órgão muito sensível. Então, poucos segundos sem sangue pode levar o indivíduo a óbito, né? Alguns minutos, com certeza, né? Ou algumas sequelas permanentes para o resto da vida, tá? Então depende do órgão, se ele precisa de suplementação sanguínea imediata, se ele é um órgão bastante irrigado, né, com a existência de circulações colaterais, como foi dito anteriormente, ou a existência de uma circulação única, né? Então seria uma via única, uma via terminal, onde há uma única via onde esse sangue irriga, né, é irrigado por uma única artéria ou uma única veia, né? Então, ou por poucas artérias e poucas veias. Então, essa via única é o terminal. Também nós temos a velocidade de obstrução causados por êmbolos, né, obstrução rápida, instantânea, então seria o caso da embolia, tá? E a obstrução lenta e crônica, que leva alguns anos de vida, né? Justamente pelo hábito que um indivíduo ele acaba optando, um hábito mais sedentário, um hábito mais também com uma dieta rica em lipídios, né? Então justamente são as placas que são formadas e causa essa obstrução lenta nos vasos sanguíneos, tá? E além disso, também depende da capacidade do oxigênio ser difundido pelo sangue, em caso de anemia, por exemplo. Indivíduos que possuem anemia podem sim apresentar isquemia. Então, inclusive, podem ser, né, claramente, né, evidentemente mais pálidos do que indivíduos que não possuem determinada patologia, como anemias. Então, por definição, nós chegamos em uma das patologias interessantes do ponto de vista o que é que a isquemia pode causar. Então, por definição, nós temos um infarto, que corresponde a uma área de necrose tecidual causada por isquemia prolongada. Ou seja, há uma necrose desse tecido porque não se chega ao oxigênio, ou seja, essa isquemia ela é prolongada, não é chegado o oxigênio até ele, causando assim essa necrose tecidual. Então isso pode ocorrer uma obstrução também tanto de artérias quanto de vasos. Agora, é equivocado pensar, muitas pessoas acabam pensando que quando fala assim, um infarto, teve infarto, pensa logo em infarto de coração, né? Mas o fato é que nós temos vários tipos de infartos, tá? E não só no coração, não só no miocárdio, que é o músculo cardíaco. E podemos começar classificando esses dois tipos de infarto, o infarto branco e o infarto vermelho. O infarto branco é a obstrução arterial de um órgão sólido, ou seja, com uma circulação terminal, uma circulação única, ou seja, uma única artéria irrigando toda uma área, toda uma região, todo um órgão, tá? Então, como exemplo, nós temos os mais clássicos: rins, baço, coração, encéfalo, tá? Então, esse tipo de infarto é um infarto muito perigoso, né? Porque é uma obstrução que pode ser causada de maneira em que o indivíduo muitas vezes não tem um prognóstico muito bom e muitas vezes é letal, tá? Por quê? Porque é apenas uma única circulação terminal. E aí nós temos também o infarto vermelho. Esse infarto vermelho é caracterizado, né? Ele tem uma sua característica principal em órgãos frouxos, com uma circulação dupla ou colateral. Essa circulação que é criada, né, como uma alternativa do corpo a responder essas obstruções dos vasos sanguíneos, tá? Então essa circulação colateral nos órgãos
com circulação dupla, levando a intensidade hemorrágica. Então, por isso que nós chamamos de infarto vermelho, porque o infarto vermelho é nada mais do que a hemorragia. E assim o tecido, tanto histologicamente, né, no histopatológico, quanto também na necrópsia que é feita num paciente que tem um infarto vermelho, o órgão vai estar avermelhado devido ao acúmulo de eritrócitos na região. Então, devido à hemorragia. Então, como exemplo, nós temos infarto no intestino e infarto no pulmão, ok? Bom, sobre o infarto branco, uma característica peculiar e bem interessante é que nós temos um choque hipovolêmico. Isso quer dizer que há uma necessidade abrupta de oxigênio, tá? Sendo que esse sangue não consegue chegar até a região. Então essa região ela vai ficar isquêmica. Então, como vocês podem observar aí, essa região ela se torna esbranquiçada. E uma característica desse tipo de infarto é que o formato dessa região isquêmica sempre vai se apresentar, ou na maioria das vezes, em formato de cunha, ou formato triangular, ou formato até de pizza, tá? Para quem estiver pensando aí em comida. Mas cuidado, coma com moderação. Cuidado com o infarto. Então, as áreas localizadas de necrose, elas são isquêmicas, justamente por ter uma circulação única, uma circulação terminal, como é o caso desse órgão, que teve esse choque hipovolêmico por essa obstrução, onde o sangue não conseguiu chegar. Isso causado por hipóxia, né, ou pouca oxigenação naquele órgão, ou total, né, ausência de oxigênio, anóxia. Já no infarto vermelho, nós temos um caso interessante, que é justamente a hemorragia local. Também é ocasionado pela obstrução de uma veia ou artéria, né? Sendo que essa hemorragia, né, o órgão, né, aquele órgão frouxo, aquele estroma que faz parte aqui daquele órgão frouxo, aqueles vasos sanguíneos, aquela rede vascular se rompe, causando assim um sangue em êxtase, o que nós chamamos de sangue parado, justamente pela ruptura dos vasos e a diapedese, que vocês, se não sabem o que é diapedese, vejam a nossa aula sobre inflamação, tá? Na aula de inflamação, eu descrevo o processo de diapedese. O processo de diapedese é um processo comum que acontece normalmente. Porém, no infarto vermelho, essa diapedese ocorre porque há uma vasodilatação desses vasos sanguíneos causados pela obstrução, aumentando assim o fluxo sanguíneo e a ruptura desses vasos. Então, assim, as células do sangue saem do tecido sanguíneo e vão para o tecido conjuntivo, ou até mesmo o tecido epitelial, caso dependa, né, da gravidade do infarto. Como é nesse órgão, nós podemos observar essa região avermelhada. Beleza? Então, olha só. Uma das causas do infarto é justamente o acúmulo de placas de ateroma. E aí entramos na nossa outra patologia. Então, por definição, nós temos aqui a aterosclerose. Opa, quase que não sai. Perdão, alunos. É uma enrolação de língua danada. Então, a aterosclerose, ela é uma das mais importantes manifestações patológicas nas artérias. E é uma das características mais evidentes, que é o endurecimento dessas artérias. Então, vou até utilizar aqui o apontador para vocês acompanharem comigo essa estrutura. Então, isso aqui é um vaso sanguíneo. Aqui é o interior do vaso sanguíneo, essa região vermelha, onde passa o sangue, tá? Aqui nós temos células epiteliais especializadas, que são chamadas de células endoteliais, que revestem esse vaso, tá? Então, são células justapostas, bem comunicadas umas com as outras, né? Conjunções comunicantes. Então, para poder o sangue sair daqui e extravasar por essas células, é necessário que ocorra um processo de diapedese, que é um processo natural, ok? Sendo que esse processo pode ser, né, como a gente viu, provocado também por patologias, como um infarto vermelho, fazendo com que essas células elas se afastem e extravasem sangue para a região ou para o órgão, né, acometido. Mas beleza, o que eu quero falar aqui é que essas células endoteliais revestem o vaso sanguíneo. Então aqui nós temos o interior do vaso e aqui nós temos a parede do vaso, ok? Então nós temos o endotélio, que reveste o vaso, e nós temos a camada ou túnica, né, chamada também de íntima, média e adventícia. Essas três camadas é onde justamente vai se acumulando as placas de ateroma, ou seja, as placas de gordura, de lipídios que vão se calcificando.
e assim aumentando o seu volume e diminuindo a luz do vaso. Então percebam aqui, nessa imagem. Nessa primeira imagem, nós temos aqui na letra A uma placa de ateroma fina, um pouco mais delgada em comparação com a segunda, tá? Nós temos o vaso aqui corado em vermelho, a luz do vaso, tá? Como se fosse um canudinho, tá? E aqui nós temos justamente essa placa de ateroma formada nesse vaso. Vale salientar que esse processo de aterosclerose é um processo natural da senescência. Então, conforme nós vamos envelhecendo, nós vamos acumulando, ou digamos assim, nós vamos enrijecendo nossos vasos e artérias. Eles vão se calcificando, né? Devido à nossa dieta, devido ao estilo de vida, né? Então, devido ao próprio processo mesmo de envelhecimento. Então, vai se acumulando, ok? O fato é que esse processo ele pode ser acelerado e fazer com que essa luz do vaso se torne menor, ok? Se tornando menor justamente pelo acúmulo de placa que é formada aqui, né? Então, nessa imagem B, né, com a obstrução acentuada desse vaso sanguíneo. Isso aqui, gente, essa obstrução vai causar uma hipertensão arterial, por exemplo, se for numa artéria. Por quê? Porque o sangue precisa ser passado por essa luz, porém a luz ela é pequena. Então, se a luz é pequena, o sangue vai passar com mais velocidade e vai passar com mais dificuldade. Então, é que nem na nossa aula de hipertensão arterial, nós, quando comparamos, né, quando nós estamos tomando um suco de açaí com um canudo fino, nós temos que fazer muito mais força para que esse suco de açaí chegue, né, à nossa boca, porque o suco de açaí ele é volumoso, né, ele é denso. Então, a mesma coisa acontece aqui, ok? Então, se há uma obstrução, a luz do nosso canudo aqui, da nossa artéria, é fina, é pequena, é obstruída, com certeza a gente vai ter um processo de hipertensão arterial para, numa tentativa do corpo levar sangue para aquela região e para aquele órgão, beleza? Então nós temos as placas de ateroma é justamente um resultado desse acúmulo de lipídios e proliferação de células que aumentam no tecido conjuntivo, nessa região de túnica, tá? E ela começa a se formar lentamente em um espessamento localizado nessa túnica íntima, principalmente nessa túnica íntima, tá? Essa túnica íntima, né, que a gente mostrou no slide anterior, é a túnica mais próxima ao tecido do endotélio, ok? Que reveste os vasos. Então, essa túnica íntima, né? Então, ela vai se enchendo de gordura, tá? Essa gordura vai se calcificando, endurecendo com o passar do tempo, numa patologia crônica, diminuindo assim a luz do vaso, como nós vimos no slide anterior. Tranquilaço? Vamos embora. Bom, a aterosclerose, interessantemente, ela tem uma predileção por gênero, né? Então, os homens são mais acometidos por esse processo de aterosclerose, né? Pelo entupimento, né? Digamos assim, pela obstrução e o surgimento dessas placas de ateromas. Mas, após a menopausa, nós temos as taxas sendo meio que igualitárias para ambos, tanto para homens quanto para mulheres, tá? Então, o percentual de mulher é menor, tá? Quando comparado com homens, mas depois da menopausa, aqui nas mulheres, nós temos as taxas se igualando, ok? Os fatores de risco da aterosclerose. Nós temos uma dieta rica em colesterol, ou seja, onde o colesterol aumenta, principalmente o LDL, que é o colesterol ruim, tá? Transtornos alimentares, como transtornos alimentares compulsivos, ansiedade, que levam também a uma alimentação rica em gordura, tá? Em lipídios. O sedentarismo, né? Também, obviamente. A obesidade, né? Que estão concomitante aí, caminhando juntas. A pressão arterial, justamente porque ela é elevada devido à obstrução ou à diminuição dos vasos devido ao acúmulo de placas, né, no vaso, devido à patologia de aterosclerose, e o tabagismo. O tabagismo é um dos principais fatores de risco, principalmente por quê? Porque ele gera agressão direta ao endotélio, tá? Então a nicotina, ela é um dos principais compostos aí do
do tabaco, né, do cigarro, então ela vai justamente levar uma agressão direta ao endotélio, tá? Então esse endotélio ele vai ser constantemente sendo lesionado devido a essa agressão, justamente que está passando pelos vasos sanguíneos e aumentando assim a viscosidade do sangue, tá? Então a gente tem um aumento da viscosidade do sangue, a gente tem um aumento da reatividade de plaquetas na coagulação sanguínea, tá? E outro fator importante é justamente a oxidação de LDL, que é justamente o colesterol ruim. Então, para vocês decorarem o LDL como colesterol ruim, nunca esqueça: L de logo, D de Deus e L novamente de leva. Então, logo Deus leva. Então, LDL, o que acontece? O paciente com colesterol alto, logo Deus leva. Já o HDL, que é um colesterol bom, nós temos o H de hoje, o D de Deus e o L de livra. Então, o HDL é um colesterol bom, né? Então, digamos assim, ele hoje, Deus livra, ok? Então, esse macetezinho é importante, por quê? Porque o LDL, ele vai aumentar assim também ele é aumentado pelos radicais livres provocados pela fumaça. E esses radicais livres são importantes porque são precursores também, quando associados, são moléculas, né, que quando associado com alguns tecidos, acaba por serem precursores de câncer, tá? De neoplasias malignas, tá? E aí entra um fator benéfico, principalmente um fator benéfico ocasionado aqui pelo álcool. Agora, cuidado, cuidado, o consumo é moderado, tá? Então, nada mais prudente do que falar beba com moderação. Por quê? Porque, principalmente o vinho, né? Porque o vinho, ele reduz o risco de lesões causadas pela aterosclerose, pelo acúmulo de placas de gordura, né? Placas de ateroma no sangue, tá? E assim, essas bebidas fermentadas, né, como o vinho, elas são melhores, porque os polifenóis do vinho aumentam o óxido nítrico, que faz justamente a redução da agregação plaquetária, e também por apresentarem uma substância chamada caroteno, ou beta-caroteno, né, que é uma substância presente em frutas vermelhas, né, em frutas também que possuem esse potencial de fermentação. Então, não só o vinho, né, em doses mínimas, diárias ou, né, dependendo da situação, tem um efeito benéfico, como também a gente tem essa situação provocada por alimentos que tenha o caroteno, né, carotenoide na sua composição, que justamente vão diminuir esses radicais livres provocados aí, principalmente por uma alimentação não tão legal, uma alimentação e hábitos também deletérios, como o cigarro, tá? Bom, agradeço a participação mais uma vez. Fiquem comigo, quem ficou comigo até agora, quem está assistindo o canal, acompanhe que temos mais novidades. Já já a gente vem postando mais novidades, mais aulas para vocês. Espero ter ajudado, espero ter contribuído. Obrigado pela atenção e valeu, galera!